Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui da Taberna Geek e esse é um vídeo de análise da segunda temporada de Vikings Valhalla, especificamente dos 2 primeiros episódios. Serão 4 vídeos, 2 episódios por vídeo. Esse vídeo 1 e 2, depois 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Mas antes de eu começar a falar, só quero pedir aqui bem rapidinho para você deixar o seu like nesse vídeo para impulsionar esse conteúdo e também se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os vídeos seguintes de Vikings Valhalla e também de outras séries que eu comento por aqui. Assistindo esses episódios iniciais, me passou a sensação que o Jeb Stuart, criador de Vikings Valhalla, ele sabe aonde ele quer chegar, né? Pelo menos tem isso em mente, mas não sabe como. E isso acaba gerando algumas incongruências, algumas coisas que vão complicando esse enredo e tirando a minha atenção da série. Esse início de temporada, eu cheguei à conclusão que ele é mais fraco que a primeira temporada. Muita gente não gostou da primeira temporada por não ser um Vikings 2.0. Mas ali, a primeira temporada de Vikings Valhalla tem todo aquele lance de introdução de uma série, é bem feito, você conhece os personagens e fica aquele gostinho no final dela, né, de algo mais desenvolvido para a segunda. Só que ao assistir esses episódios iniciais, parece que está tendo um loop ali, as coisas estão se repetindo, os mesmos assuntos e nada se desenvolve, perde até um pouco daquela trama frenética que tem mais ou menos nos 5 primeiros episódios da primeira temporada. Como mostrado no primeiro episódio, o Olaf está fugindo e o Sweyn Forkbeard está em busca dele. Não só ele, como o Leaf também querendo se vingar por suas próprias mãos, por conta de todo o acontecimento lá da morte da Liv e tudo mais, e a Liv é algo que persegue ele em seus pensamentos. Enquanto isso, Harold e a Freydis estão em uma cabana isolada a muitos quilômetros de Kattegat, o Harold se recuperando daquela ferida e os dois pensando em quais serão os seus próximos passos no futuro, fazendo planos e tudo mais. Esse início de episódio eu achei legal, sabe? Aquela cabaninha afastada me trouxe algumas memórias ali do Harold e da Freydis também juntos, lembrou um pouco de Ragnar e Lagertha, não fazendo a comparação, tá, gente? Antes que alguém já vai comentando um monte de hate aqui em cima de mim, mas deu aquela sensação da fazendinha, sabe, de Vikings. E então o Olaf é capturado pelo Sweyn e começa toda aquela embromation que eu falei que o Jeb Stuart comete. Por quê? Sabemos que historicamente o Olaf foi um rei da Noruega, então o Jeb Stuart sabe que ele tem que chegar nesse caminho, nesse propósito, para liberar algumas intrigas, algumas tretas. E desse modo ele cria toda uma narrativa ali com o Sweyn para que o Olaf futuramente consiga dar um golpe. Eu já estou adiantando que provavelmente vai acontecer nessa segunda temporada ou na próxima. E o que me deixa um pouco confuso com essa presença do Sweyn, que é o pai do Knut e já devia estar morto nessa época, é que ele não acrescenta em nada e que a maioria das cenas que ele participa poderia simplesmente colocar o Knut ali participando e tendo esses diálogos, e eles afastam o Knut da trama, sendo que o Knut, historicamente, ele recebe o apelido de O Grande porque ele foi um dos maiores, se não o maior viking que já existiu, e afastam ele para colocar o seu pai, que nem deveria estar ali, e para criar algumas confusões. Por quê? Logo no início, ali na primeira temporada, o Knut ele aparece como um rei. E não se sabe muito a posição do Olaf. Será que ele é um rei da Noruega, que ele é um Jarl? Só que ele tem uma força muito grande ali, ele é reverenciado naquele momento. Mas vamos ficar aí que ele é um Jarl e o Knut é um rei. E ele espera um dia assumir o trono da Noruega. Mas como assim? Olaf e Knut aparentemente têm a mesma idade. O Olaf vai esperar o Knut morrer para ele assumir o trono da Noruega? Algo muito difícil, né? Alguns sonhos bem distantes e que não faz muito sentido. Nessa conversa aí do primeiro episódio entre o Sweyn e o Olaf, o Sweyn fala que o Olaf veio atacar o império de seu filho. Ou seja, o Sweyn não tem muito poder de decisão ali dentro, porque o Knut, que é o rei, o imperador, seja lá a denominação que estão dando para isso. E desse modo fica o questionamento, como que o Knut conseguiu conquistar todas essas terras? Porque ele não herdou do seu pai como na história. De quem?
E por que agora ele tem esse domínio da Noruega e vai passar sua coroa futuramente para o Olaf? Não seria o Olaf o dono dessas terras, já que ele é o descendente do Harald? Então tem essa embolação só de deixar o Sweyn vivo. Se o Sweyn estava morto, ok, herdou aí do seu pai, o Canute, e tá dando prosseguimento a isso, depois conquistou a Noruega. Só que nem mesmo a Dinamarca, que a gente sabe que é um território do Canute, não se sabe como que ele conquistou aquilo ali, porque seu pai tá vivo, sei lá, deixa essas dúvidas aí no ar. E as coisas ficam ainda mais estranhas quando Sweyn, que é colocado ali na Inglaterra como um rei regente, ele vai para a Noruega como um rei regente, já que o rei oficial é o Canute, e ele toma a decisão de colocar o seu neto como o rei da Noruega. Como que ele vai colocar o neto, vai denominar o neto como rei da Noruega, se nem mesmo ele é um rei principal, ele é um regente, um substituto ali temporário? Como que ele vai tomar essa decisão? E além disso, ele chega com a proposta para o Olaf. Olha, você vai proteger meu neto, mas você não vai ser mais rei da Noruega futuramente. Vai ser seu filho, o Magnus. O que a gente sabe também que o Magnus se torna o rei da Noruega futuramente. Isso historicamente aconteceu. Só que assim, e o neto dele, que agora vai se tornar o rei, os descendentes do neto, vão assumir o quê? Já que quando o Sweyn morrer, o Magnus que vai assumir o trono da Noruega. Os netos dele, do Sweyn, os bisnetos, né, no caso do Sweyn, vão fazer o quê? Vão ficar perdidos aí nessa história, não vai seguir a linhagem? Claro que o Canute tem outros reinos e tudo mais, mas ele também tem outros filhos que vão querer reivindicar, principalmente lá na Inglaterra. Então é alguma coisa que não faz muito sentido. Como eu disse, só de Sweyn estar ali, ele já embola muitas coisas, ele sendo um rei regente e tomando essas decisões. É algo que o Jeb Stuart embolou tudo para chegar no destino que, como eu falei, de Olaf dar meio que um golpe aí, gerar uma treta, e depois o filho dele assumiu o trono da Noruega. É meio que perdido essa história, é isso que me incomoda. E já pulando para o fim do episódio, para não ficar rendendo tanto naquele assunto, há outras incongruências e algumas coisas bem toscas mesmo. Porque é visto ali que o Leif, a Freydis e o Harald conseguem uma ajuda aí de um Jomsviking, né? Eu tenho um trabalho absurdo para falar essa parada. De um lugar lá em Jomsborg, para eles irem onde que defendem os deuses pagãos, e ali há aquele momento em que eles escondem na praia e a Freydis vai conversar com o Leif, né? Olha, eu tô grávida, mas não conta pro Harald. E o Leif pergunta, mas por que não contar pro Harald? Ah, porque que eu não quero que meu filho seja o governante de um reino cristão. E olha o problema disso, ele é seu filho, cara, você pode criar ele dentro da religião pagã e fazer com que ele restaure os velhos deuses quando ele se tornar rei. E essa mentalidade da Freydis não faz sentido, e é algo que colocaram aí dentro da série. E aí a gente tem uma cena final que, meu Deus, essa aí dá vergonha. Quando chega aí o barco do Jomsviking lá para buscar a Freydis e levar para Jomsborg, eu tenho dificuldade com essas palavras realmente. E a Freydis entra naquele navio ali, um barco maior, grande, onde comporta mais pessoas, e o Leif mais o Harald indo para Novgorod, eles vão num barquinho a remo, os dois remando num barquinho a remo, a uma distância do que é a Noruega e que uma distância de um lugar que atualmente ali é o território da Ucrânia, da Rússia, vão de barquinho a remo. Ah, Daniel, mas eles podem ter mudado a rota, conseguido um barco melhor, ido ali parado no lugar, ido pela terra, né, pela estrada, pelo chão ali, como o Ivar foi em Vikings. Só que a série não explica isso. Praticamente estão eles no barquinho ali e o segundo episódio já começa com eles lá em Ruzhkiev. Mas calma lá que tem mais críticas logo começando esse segundo episódio, que é o Harald ali se encontrando com Yaroslav, o comandante de Ruzhkiev. E ele fala que o Yaroslav é seu tio, tio dele, do Olaf. E aí vem a pergunta, né? Como que um cara em Ruzhkiev é tio do Harald? Só se ele for ali um descendente do Ivar, talvez, mas nem assim, porque o Harald, ele é descendente do Harald Finehair, do cabelo belo lá de Vikings. Como que eles vão ter um parentesco com o cara lá em Ruzhkiev?
beleza, que o Olaf e o Harold são meio irmãos, não sei se por parte de pai ou por parte de mãe, e pode ser que um dos pais deles, né, apesar que na descrição fala que ele é tio do Olaf e do Harold, então é provável que seja por parte de mãe, a não ser que a mãe dele veio de Ruzhkiev. Pode ser que aconteceu isso, mas mesmo assim a série não explica, não dá muitos detalhes sobre isso, só chega e encontra esse tio em um local totalmente diferente, o que causa confusão no público. Mais uma vez, sabe onde quer chegar, mas não sabe que há o enredo. E falando do arco do Leaf, é um arco meio perdido, e isso porque eles colocaram 2 personagens dentro da série que não tem muitos registros, tem grandes feitos, sim, que é o Leaf e a Freydis. Na primeira temporada ainda conseguiram colocar o Leaf indo ali para a Inglaterra, lutar batalhas, a Freydis indo para Kattegat para defender o paganismo, só que agora eles não têm muito o que falar deles até chegar no trecho de levar o Leaf e a Freydis lá para Vinland, e creio que em algum momento o Leif vai saber sobre esse local, vai saber sobre como navegar e tudo mais, vai ter essa curiosidade, só que até essa parte chegar, eles possuem muitas histórias para contar, principalmente quando se trata do Harold, que já é um personagem que tem mais registros sobre ele historicamente. O Harold realmente foi para Ruzhkiev, depois ele vai para Constantinopla para levantar dinheiro, como está mostrando aí dentro da série, até que ele consegue juntar uma força e voltar para a Noruega para conquistar o que é seu de direito, pelo menos que ele julga que é de direito, que é o trono da Noruega. Então até tudo isso acontecer e eles conseguirem chegar a um ponto em que realmente eles vão desenvolver sobre Vinland, vai demorar alguns episódios. E nisso eles ficam meio que perdidão ali com o Leaf, colocando ele principalmente naquele lance do ópio, velho. Ópio já teve em Vikings 2 vezes com o Ragnar e com o Hvitserk, então já tá meio repetitivo, a gente já sabe sobre essa droga, os efeitos dela, e fica nessa viagem toda dele com a Liv sem trazer mais sobre o personagem. É um personagem que você pode ver que na maioria das cenas ele tá meio caladão ali observando, aí depois alguém faz uma pergunta, ele responde, mas nada que acrescente a história. Então há uma perdição muito grande com ele nesse quesito. E o mesmo, de certo modo, acontece com a Freydis, como eu mesmo mencionei. E tá ficando chato que essa questão de religiosidade. Parece que tá num loop, velho. Tá girando ali a Freydis. Ah, eu fui a escolhida. Ah, o Uppsala. Ah, isso, aquilo. Ninguém aguenta mais isso. Como o lance do Vidente mesmo. Velho, o Vidente era legal em Vikings porque ele aparecia ali em um episódio na temporada inteira. No máximo 2. Agora em Vikings Valhalla, ele aparece em todos os episódios, soltando uns enigmas nada a ver e que a Freydis rapidamente descobre. Não é algo tão misterioso. E todo esse lance da Freydis é engraçado porque a última escolhida. Aí teve o lance lá da invasão em Kattegat, que ela fala que ela não foi a liderança e que ela fugiu. Aí o povo fica meio que cobrando ela. Isso é um pouco engraçado porque a série não sabe como que ela vai definir Kattegat. Se ela vai querer fazer Kattegat um polo grande, comercial e diverso, ou uma Kattegat como nos tempos antigos de Ragnar, onde a galera gostava ali de Odin, Thor e tudo mais. E pelo amor de Deus, esse arco de religiosidade da Freydis é chato e perdido também, porque inicialmente tem todo aquele lance da Freydis guerreira, como se fosse uma nova Lagertha, aí depois coloca ela no lance de religiosidade, eles não sabem o que fazer com a personagem e fica nesse vai e volta, loop. Daqui a pouco o próximo episódio ela sendo guerreira, depois ela vai falar de fé de novo. Cara, já deu. E por fim, o melhor arco desses 2 episódios, e eu acho que é porque ele não aparece muito, que é o arco da Inglaterra. Esse sim é um arco interessante, porque ali tem todo um desenvolvimento da perseguição, principalmente com a Emma da Normandia, que ela fica ali como uma rainha regente, né? É uma rainha consorte da Inglaterra e de alguém tentando assassiná-la. E esse é o único arco que te traz uma curiosidade, porque com o episódio 1 e 2, você fica pensando, quem que é o assassino? E tem o lance do Godwyn também, que é um cara muito suspeito e você fica até mesmo suspeitando. Será que pode ter sido ele, alguém ao redor dele? Porque quando ele conversa com aquela amante, aquela mulher que ele tá junto, ele fala que quer colocar o filho dele como rei da Inglaterra, é um sonho. Então
tem muitas coisas de ambição ali rolando de fundo e você fica naquele suspense e sem revelações, sabe? Mas enfim, essa foi a análise dos 2 primeiros episódios. Como eu disse, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, porque eu vou estar comentando dos próximos episódios também. Você vai ver minhas revoltas, minhas alegrias e tudo mais aqui sobre Vikings Valhalla, tá? Mais pra revolta nessa temporada. E vou fazer mais outros vídeos complementares, por isso é importante você seguir. Não se esqueça de deixar o seu like para impulsionar esse conteúdo e me seguir lá no Instagram também. Esse é o vídeo de Vikings Valhalla, episódio 1 e 2, um episódio que para mim, os 2 episódios em si, trouxe mais decepções do que gratificações e espero que isso mude. É isso, obrigado por sua visualização e fui!